Segundo livro dos Reis, capítulo 19, e o versículo 1. Segundo livro dos Reis, capítulo 19, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. E aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. É isso mesmo? É isso mesmo? Vou ler pela segunda vez então. E aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Pronto, coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento. Coloca as tuas mãos aí à altura do teu coração. Nós vamos fazer essa oração. Nós vamos abrir o nosso coração para o Senhor nessa noite. E vamos pedir que através do Espírito Santo de Deus, o Senhor venha nos revelar essa palavra para a nossa vida. Pastor, o que essa palavra tem a ver comigo? Nós vamos descobrir nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. A tua palavra, meu Deus, foi lida. Ela vai ser ministrada agora ao teu povo. Vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira e fala, meu Pai, poderosamente nessa noite. No nome de Jesus, e que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte, no nome de Jesus. Glória a Deus. Toma o teu assento aí, já olhe para essa pessoa que está do teu lado. Olhe bem nos olhos dela e fale assim para ela: não converse comigo. E você também não converse com essa pessoa. O rei Ezequias, quando ele recebeu aquela carta de afronta, aquela ameaça do rei Senaqueribe para tomar a cidade, ele rasgou as vestes, já explicamos isso, depois se cobriu de pano de saco e por último aqui, entrou na casa do Senhor. Olha para mim aqui. Você poderia perguntar assim: pastor, por que ele não orou na casa dele mesmo? Por que ele não orou e buscou ao Senhor no palácio mesmo? Poderia ser assim, mas não, ele foi mais prudente. Amados, um mistério na casa do Senhor. A palavra diz que é na casa do Senhor onde Deus ele derrama as suas bênçãos, é na comunhão com os irmãos. É na casa do Senhor também que nós oramos em concordância. Pastor, na minha casa não tem ninguém que concorde comigo. Às vezes acontece isso. Por isso nós devemos orar, como o próprio Jesus falou, devemos orar em concordância. A casa do Senhor, o Senhor Jesus é o cabeça. Então há muitos mistérios. Então ele buscou a casa do Senhor para pedir ajuda ao Senhor. Capítulo 19, versículo 15 agora. Ele vai orar com toda sinceridade. Capítulo 19 do livro de 2 Reis, versículo 15, quem encontrou? E orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra, tu fizestes os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve, abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Então, olhe para mim aqui, o Senaqueribe era muito arrogante. Ele não estava afrontando somente o rei Ezequias, estava afrontando ao Senhor, o Criador dos céus e da terra. Então ele vai apresentar a sua oração diante de Deus. E há pelo menos duas maneiras de Deus responder a nossa oração. Duas maneiras, pelo menos duas. Uma delas é mostrando como você deve resolver aquele problema. Você orou, então ele vai mostrar para você como é que você tem que fazer. Agora, se você vai fazer ou não, aí é com você. Então você já orou ao Senhor,
Daqui a pouco vamos fazer isso. Nós vamos mais uma vez apresentar a nossa dificuldade. Vamos fazer como Ezequias fez. Então, a primeira maneira é essa. Ele vai demonstrar o que eu tenho que fazer. Quem lembra do Naamã? O Naamã era o chefe do exército da Síria, mas ele contraiu uma doença que naquela época não tinha cura. A lepra, que era contagiosa, algumas vezes não tinha cura. Então ele iria morrer. Ele buscou a ajuda do Deus de Israel e teve que viajar para Israel. E quando chegou em Israel, o profeta nem recebeu ele, falou: pronto, fale para o Naamã que ele deve dar 7 mergulhos no Jordão e ele será curado. Ele teve que obedecer ou não? Ele queria obedecer? Não, mas teve que obedecer. Não tem outro papo com Deus. Se Deus fala para você que tem que ser assim, meu amigo, não adianta discutir. Tem que obedecer ao Senhor. Quando ele obedeceu e deu 7 mergulhos, a pele dele estava como a pele de uma criança. Ficou totalmente restaurado. É assim que Deus ele faz. Então essa é a primeira maneira de Deus responder a nossa oração. Mas a outra maneira foi a maneira aqui que ele respondeu para o Ezequias. O que foi que ele falou para o Ezequias? Eu vou resolver. O problema aqui é meu. Ele afrontou a mim. Então eu vou resolver. O Ezequias, o que ele precisava fazer? Apenas confiar. Porque Deus falou que é ele que iria resolver. Vamos ver aqui. Eu acho que você está compreendendo. Segundo livro dos Reis, capítulo 19, versículo 32. São algumas coisas que nós vamos compreender nessa noite, mas tem uma coisa também muito importante que nós só vamos compreender no final. Mas eu quero que você preste muita atenção. Segundo livro dos Reis, capítulo 19, versículo 32. Essa aqui vai ser a resposta que o Senhor vai dar ao Ezequias. Olhe para mim. O Ezequias orou aonde mesmo? Foi em casa? Foi no palácio? Foi na casa do Senhor. Foi na casa do Senhor onde ele orou. Não foi em casa. Não estava ouvindo uma live. Não. Ele estava na casa do Senhor. Ele sabia que o mais correto seria isso. Vamos lá. Vamos ver a resposta aqui no versículo 32. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, nem tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará. Porém, nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu, olha quem aqui resolveu, porque eu ampararei a esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Quem é que iria resolver o problema? Era Deus. Ezequias, o que você tem é só que confiar. Você vai ter que confiar no Senhor, porque Ele garantiu que o Senaqueribe não vai entrar na cidade. Ele é poderoso? É. Ele tem armas poderosas? Tem. Ele tem muitos soldados? Tem. Milhares, milhões. Mas não interessa para Deus. Se Deus ele diz para mim e para você que vai resolver, irmãos, o que eu tenho que fazer é esperar. Esperar o tempo de Deus. Só que ali, ele resolveu naquele mesmo dia. A primeira coisa que ele fez foi desviar a atenção do Senaqueribe. Capítulo 19, versículo 8. Deus ele tem as suas próprias estratégias. Olha para mim aqui. Nunca vai ser do jeito que eu penso que vai ser. Tá certo? Pode até acontecer, mas é muito difícil acontecer do jeito que eu acho que tem que ser. Foi como uma irmã, ela saiu de casa para comprar uma máquina de lavar. E ela tentava fazer o crediário, ela tentava comprar no cartão e nada dava certo.
Aí ela voltou para casa chateada. E quando chegou em casa, a irmã dela já tinha comprado uma máquina para ela. Olha como Deus faz. O que nós temos é que confiar no Senhor. A gente tenta da nossa forma, mas Deus, Ele faz da forma dele, que é muito melhor do que a nossa. Agora, é no tempo dele. A gente vai ficar chateado, sim. Muitas vezes não vamos compreender, mas o nosso Deus é um Deus fiel. Do jeito que Ele falou, Ele vai fazer. Vamos ver aqui. Segundo livro dos Reis, capítulo 19, versículo 8. Ele vai primeiro desviar a atenção do rei. Quem encontrou, diga amém. Voltou, pois, Rabsaque e achou o rei da Síria pelejando contra Líbina, porque tinha ouvido que se havia partido de Laquis. Tirou um pouco a atenção dele. Então ele já estava em direção a Jerusalém, mas teve esse contratempo. Mas o que ele pensou? Mesmo assim, com esse contratempo, ele ainda mandou um recado para o rei Ezequias. Ezequias, você acha que eu vou desistir? Você acha que com esse contratempo eu vou deixar de fazer o que eu disse que ia fazer? Olha, não vá confiar nesse seu Deus não. Foi assim que ele falou, irmãos, com essas palavras. Não vá confiar nesse seu Deus não, porque olha, eu faço do jeito que eu quero. É eu que sei como as coisas devem ser. E quando a gente fala assim, a gente tem que ter cuidado, irmãos. Nunca as coisas são do jeito que eu quero, meu amigo. Eu tenho que confiar no Senhor. Eu tenho que falar assim, olha, que seja feita a vontade de Deus. O amanhã pertence a Deus, meus irmãos. Vamos lá. Aqui, olha o que ele mandou dizer. Segundo livro dos Reis, capítulo 19, versículo 9. Quem encontrou? E ouvindo ele dizer de Tiraca, rei de Cuxi, eis que há saído para te fazer guerra, tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo: assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Ele era muito arrogante. Ele está falando que Deus estava mentindo. Amados, o nosso Deus, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou para você, pode ser difícil como for. Olha para mim aqui. Como é que Ele falou para Maria e para Marta? Onde está o Lázaro? Ah, já está morto. Não interessa. Onde ele está? Ele mandou tirar aquela pedra e deu uma ordem para o Lázaro sair de onde estava. Estava morto há 4 dias. Lázaro, sai daí. E ele saiu para mostrar o seu poder. Então, para o nosso Deus, nada é impossível. Ele ressuscita até pessoas. Então, os teus propósitos, os teus sonhos, irmãos, nada é impossível para o Senhor. Pode mudar tudo agora. Então, quando Deus, Ele prometeu que iria estar à frente, que aquela batalha agora era dele, eu vou resolver. Ele resolveu naquele mesmo dia. Vamos ver aqui, versículo agora 35. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite, está vendo? Na mesma noite, irmãos, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185 mil deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Quantos foram mortos? 185 mil soldados. O anjo do Senhor, ele saiu com a espada, matando a todos? Não. Os teólogos dizem que aqui o que aconteceu foi uma pestilência. Vieram ratos. Só naquele lugar. E durante uma noite foram mortos 185 mil pessoas. E quando acordaram de manhã, os que estavam vivos olharam aquelas pessoas mortas. Eles ficaram assustados. Então o que é que o Senaqueribe decidiu? Vamos embora. Não temos mais o que fazer aqui. Aí ele foi embora. Como o Senhor falou.
ele não vai entrar na cidade coisíssima nenhuma. Ele pensa que é quem? O Senhor, amados, é o único Deus. Só que tem uma coisa que eu falei para você, que você vai entender a diferença de quando você confia em Deus. Olha a diferença que faz. Vamos lá. Capítulo 19 ainda, do segundo livro dos Reis, versículo 36. Quem encontrou? Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu, e foi, e voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado, aonde? Vamos lá, versículo 37. Esse aqui que é o segredo, irmãos. E sucedeu que, estando ele prostrado, aonde, irmãos? Diz Nisroque, seu Deus. Olhe para mim aqui. O rei Ezequias, ele foi para onde? Quando ele recebeu a carta, foi para onde ele? O Ezequias, ele foi para onde? Para a casa do Senhor. O Senhor ouviu a oração dele, deu a vitória a ele. O Senaqueribe, quando ele viu aqueles soldados mortos daquela pestilência, ele ficou assustado e voltou para casa. Só que quando ele chegou em casa, ele também tinha o seu Deus. E ele foi para onde, ó? E sucedeu que, estando ele prostrado, ó, na casa. Olha como é importante a casa. Só que a casa aqui não era a casa do Senhor. Não é só estar na casa, tem que estar na casa do Senhor. Ah, eu tenho a minha religião. Não, irmãos, não é religião. Só quem pode resolver é o Senhor. Ele diz aqui, ó: na casa de Nisroque, seu Deus, Adramaleque e Sarezé, seus filhos, o feriram à espada. Porém, eles escaparam para a terra de Ararate, e Esar-Adó, seu filho, reinou em seu lugar. Isso aqui foi 20 anos depois, em 681 a.C. Ele buscou refúgio aonde? Na casa do Senhor dele. Ele também tinha um Deus, só que o Deus dele não era o Deus verdadeiro. Quando a pessoa ela confia, amados, em um Deus falso, quando ela mais precisar, ele vai falhar. O problema dos deuses falsos, o problema das religiões é esse problema. Os padroeiros, as padroeiras, enquanto está tudo bem, ele engana aqui, engana por ali, mas na hora que você precisa mesmo, ele deixa você na pior. Cada um foi para a casa do Senhor, só que o Senhor do rei Ezequias era o Deus verdadeiro, que criou os céus e a terra. Esse outro Deus aqui era o Deus de Nínive. Ele procurou auxílio, um refúgio na casa desse Deus. Só que, amados, refúgio somente é na casa do Senhor. O Senhor, o Deus que fez os céus e a terra. Olha como é importante. Então, nessa batalha espiritual, porque isso aqui foi uma batalha espiritual, ele foi muito arrogante, ele falou muita bobagem. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente diz. O Senhor Jesus falou que as nossas palavras, um dia a gente vai ter que prestar conta delas, tudo que a gente diz. Então a gente tem que ter muito cuidado. Vamos lá, para a gente finalizar aqui. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Acredito que você entendeu que a pessoa ela vai buscar refúgio, mas tem que buscar refúgio no lugar certo. É na casa do Senhor, o Deus verdadeiro. Ele diz aqui, capítulo 16, versículo 18 do Evangelho de Mateus. Olha o que ele vai dizer: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A gente nem tem tanto esse entendimento do que significa essas quatro paredes.
mas ela tem todo, amados, esse mistério. O Senhor, Ele age na sua igreja, da forma dele. Então ninguém pode ir contra a igreja do Senhor. Ninguém pode achar que pode falar qualquer coisa ou se levantar contra a igreja. Qualquer pessoa que se levante contra a igreja, cai. As portas do inferno não prevalecem contra a casa do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé então. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor. No nome de Jesus.